Graça e paz, meus irmãos. Deus nos abençoe nesta noite com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém. Sendo frutíferos no pleno conhecimento de Deus. Eu acredito que este ano, o ano que nós estamos vivendo, o ano da frutificação, todos nós queremos ser frutíferos e sermos cheios do pleno conhecimento de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, você que se encontra aqui, você que está em casa, também possa estar orando conosco nesta hora. É muito bom orar ao Senhor e pedir a Ele que nos dê esse pleno conhecimento da sua graça. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelas tuas obras criadas. Nós te louvamos porque tu és Senhor, tu és Rei, tu reinas sobre todos nós. Nós te louvamos porque o teu governo é na nossa vida. Nós queremos agradecer pelo teu domínio sobre todas as coisas. Nós te louvamos porque tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre o mar. Os discípulos um dia disseram: quem é este que até o mar lhe obedece? Este é o Rei da Glória, o Rei a quem nós servimos, nós nos curvamos, nós adoramos. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus da vida, que nos dá vida em Cristo Jesus. É por isso que nesta noite, Senhor, nós te louvamos, porque tu és exaltado, para sempre tu serás exaltado por todos nós, porque reconhecemos, Senhor, o teu domínio, a tua soberania, o teu poder e autoridade sobre todas as coisas criadas. Nós te louvamos, Senhor, porque tu tens o controle de todas as coisas em tuas mãos. Tu conhece toda a nossa vida, tem o nosso nome escrito na palma das tuas mãos. O Senhor conhece e sabe todas as estrelas que existem no universo. Tu contaste, Senhor, os fios dos nossos cabelos. Tu conheces todos nós, porque tu nos sondas e conhece o nosso assentar e o nosso levantar. E nós queremos continuar te conhecendo, Senhor. Nós queremos continuar te conhecendo. Nós queremos, ó Deus, chegar a um pleno conhecimento de Deus através de um relacionamento com o Senhor. E através também, Senhor, da revelação que a tua palavra traz de nós. Nós queremos sim, Senhor, te conhecer cada vez mais. E é por isso, Senhor, que nesta noite nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração através da tua santa palavra. A palavra de Deus, que traz a revelação de quem é Deus para nós, de quem é o Filho Jesus e de quem é o Espírito Santo. A palavra que nos apresenta Jesus, o Cristo, o Messias, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado que veio para nos salvar. É esta palavra que nos apresenta o Deus de amor, que foi capaz de dar o seu Filho, o único Filho, para morrer por nós. Muito obrigado pelo Espírito Santo, que hoje está conosco, morando em nós e testificando com o Espírito do Senhor, que pertencemos ao Senhor. Nós queremos agradecer pelo selo do Espírito na nossa vida, para que aquele grande dia possamos ser levados contigo, Senhor, aos céus. Muito obrigada. Nós queremos, Senhor, e declaramos que nós queremos continuar conhecendo cada vez mais ao Senhor. Por isso, nesta noite, fala conosco, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos? Ainda de pé, quero convidar você a abrir a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Nós vamos fazer esta leitura a partir do versículo 3. Colossenses, capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 3. É neste texto que nós encontramos a nossa divisa. E nesta noite, mais uma vez, nós vamos ler a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Esse texto muito rico da palavra, e esta palavra foi escrita enquanto o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Ele passou 2 anos em Roma, preso em seu domicílio, e de lá ele escreve esta carta aos Colossenses. Como também ele escreveu outras enquanto estava preso, inclusive a Filemon. Filemon morava em Colossos. Filemon também, que foi uma carta a qual Paulo escreveu para Filemon. Filemon morava em Colossos. Então, nós vamos entender que, enquanto Paulo ali estava em cadeias por causa de Cristo Jesus, a palavra do Senhor crescia, e a palavra do Senhor era pregada e anunciada a todos. Só para lembrar os irmãos, Colossos ficava no vale de um rio chamado Lico, Vale do Lico. E na margem bem sul do rio, o cristianismo chegou ali, naquela cidade, através do ministério frutífero do apóstolo Paulo. Quando ele estava em Éfeso, fazendo uma breve recordação das suas viagens missionárias, nós vamos lembrar que, enquanto Paulo estava em Éfeso, ele passou ali 2 anos ensinando a palavra de Deus na escola de Tirano. E a Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 19, versículo 10, a seguinte expressão. Atos 19, versículo 10. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E a Ásia aqui está representando a Frígia, aquela região da Frígia, da Galácia, está representando aquele lugar ao qual Colossos ficava.
E enquanto a palavra era ensinada na cidade de Éfeso, a palavra do Senhor crescia, frutificava, multiplicava e alcançava outras comunidades, outras cidades. E foi a partir do ministério frutífero de Paulo aos Efésios que o evangelho chega até aos Colossenses. Mas Paulo nunca esteve lá. Paulo nunca esteve lá. Esteve presente através da sua carta. Mas quem lá trabalhou, quem lá evangelizou, quem lá ensinou, foi justamente Epáfras, que aqui está no nosso texto lido, não é? Segundo, versículo 7. Segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo. E nós temos estudado sobre mordomia, sobre fidelidade. Deus requer dos seus ministros, Deus requer dos seus mordomos fidelidade. Naquilo que a gente recebe para fazer, precisamos ser achados fiéis. E eu gosto de lembrar o que o texto bíblico diz. Quando o Senhor chega e diz: servo bom e fiel, no pouco foste fiel. A quem ele tinha dado 2 talentos. Ao quem tinha dado 5, de igual forma. Servo bom e fiel, no pouco foste fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Então, ele foi achado fiel na ministração da palavra naquela cidade. E a partir dele, de Epáfras, nós vamos ver que o evangelho é explanado, é ensinado àqueles habitantes daquela cidade. E a alegria de Paulo era tão grande, porque este evangelho da verdade, quando chegou na cidade de Colossenses, ele frutificou, ele cresceu, desde o momento que a palavra chegou e que eles ouviram e que conheceram a graça de Deus, o evangelho naquele lugar frutificou. E eu acredito, irmãos, que todos nós, neste ano, em que temos o tema de frutificar, todos nós queremos ser fecundos, frutíferos, operantes, né? Para a glória do reino de Deus. Nós temos, há um comentário de Bruce, que diz que o trabalho era dirigido por Paulo em Éfeso, mas ele era ajudado por várias pessoas. E pela atividade dessas pessoas, foram plantadas igrejas em algumas regiões da província que Paulo não podia visitar pessoalmente, como nós já falamos. E entre elas estava a igreja, não somente de Colossos, mas também a de Laodiceia, que nós vamos encontrar referência dela lá no livro do Apocalipse, uma carta direcionada a Laodiceia, mas aqui não há uma epístola, uma carta direcionada como aos Filipenses, aos Colossenses, aos Filipenses, né? Aos Tessalonicenses, não existe a de Laodiceia, somente lá no livro do Apocalipse. Mas também houve igrejas em Hierápolis, que também foram formadas a partir do evangelho que ali chegou. E aí, se você acompanhar comigo, aqui no capítulo 4 do livro de Colossenses, vá para o último capítulo, Paulo vai fazer uma saudação a Epáfras, novamente, e vai falar dessas cidades. Versículo 12 e 13. Sauda-vos Epáfras, que é um dos
que é um de vós, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Pois dou testemunho de quem tem grande zelo por vós, como também pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então a gente observa que Epáfras foi um desses cooperadores de Paulo naquele lugar para que o evangelho frutificasse. Mas não somente foi ensinado a palavra, mas, irmãos, nós podemos observar aqui que havia uma intercessão por aqueles que haviam recebido a palavra. Olhe bem o que é que o texto diz. E que sempre, Epáfras, e que sempre luta por vós nas suas orações. Para quê? Com que finalidade ele orava pelos colossenses? Qual era o motivo? Para que eles permanecessem perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Na medida que a gente conhece Deus, irmãos, a gente quer fazer a sua vontade. Se a gente conhece, na nossa caminhada com Deus, se nós estivermos conhecendo dia após dia, nós queremos estar mais perto dEle e queremos fazer o que apraz a Ele, viver de um modo digno, viver de maneira que o agrade. Como diz lá, volte ao capítulo 1, a partir do versículo 9, onde está a nossa 9 e 10, onde está a divisa, que diz que, por esta razão, nós mesmos, desde o dia em que ouvimos quem? Epáfras, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna, agradando-lhe em tudo. Agradando-lhe em tudo. Quem conhece Deus quer agradar a Deus em tudo. Tem prazer, tem alegria de fazer a sua vontade. E aqui a oração era para que ocorresse isso mesmo. Que eles não tivessem um conhecimento superficial de Deus, mas que eles tivessem um conhecimento profundo de quem era Deus. Muitos avaliam, e eu quero que você preste atenção nisso, muitos avaliam o seu conhecimento de Deus a partir de uma experiência religiosa. De que maneira, irmã Alessandra? Muitos acham que conhecem a Deus a partir da experiência que ele tem, religiosamente falando. Vamos ver. Às vezes as pessoas acham que conhecem Deus a partir de uma experiência mística. A pessoa teve uma experiência mística e aí a pessoa entendeu, compreendeu, achou que ali ele conheceu Deus. Deus fez algo extraordinário na vida dessa pessoa, um milagre. E pelo fato de ter contemplado aquele milagre, vivido aquele milagre, aquela experiência, as pessoas acham que ali foi um momento em que ela conheceu Deus na sua experiência religiosa. Mas muitas pessoas acham que esse conhecimento de Deus a partir da experiência religiosa, de uma experiência mística, mas que é afastada completamente das verdades bíblicas. Tem nada a ver, às vezes, aquela experiência não tem nada a ver com a verdade bíblica das Escrituras. Muitas pessoas acham que têm conhecimento de Deus quando elas estão meditando, quando elas estão em retiros, quando elas estão mantendo meditações em silêncio, buscando
significado ou se apegando a símbolos, a coisas. Enfim, essas experiências que essas pessoas têm religiosas, elas acham que por elas terem essas experiências, elas estão conhecendo a Deus. Todavia, é um conhecimento que não leva a mudança no caráter. Todavia, é um conhecimento de Deus e que não traz transformação de vida. Como conhecer a Deus e não ter a vida transformada por Ele? Impossível. Quem conhece a Deus e se aproxima dEle é transformado. Quem o aceita em sua vida é tornado em uma nova criação em Deus. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo na vida daquele que recebe e continua conhecendo ao seu Senhor. Então, podemos dizer que a religião, ela por si só, somente ela, não é capaz de determinar o nosso conhecimento de Deus. Ela por si só não determina o nosso conhecimento de Deus. Mas também tem muitas pessoas que avaliam o seu conhecimento de Deus através de uma tradição familiar, que por si só, a herança cultural daquela família também não vai determinar somente ela o conhecimento de Deus. E aqui agora lembrando de Jó. Jó que tinha seus momentos devocionais de sacrifício com Deus, que levava oferta, pedia, orava pelos seus filhos, porque havia um temor em seu coração de que eles estivessem fazendo algo que desagradasse a Deus. E ele tinha aqueles momentos na presença de Deus, de orações, mas ele ainda assim não tinha um conhecimento completo de Deus, depois da experiência que ele passou. O livro de Jó, já lá no finalzinho, capítulo, me parece que 42, se eu não me engano, ele vai dizer: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E olhe que Jó só tem 42 capítulos, né? Somente. Versículo 5. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Na minha versão, né? Na versão que eu tenho. Depois de uma caminhada que levou algum tempo, já no final do livro, diante de indagações, diante de questionamentos, de muitas perguntas feitas, só no final daquela experiência toda, daquele caminhar com Deus, conhecendo a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder, Jó disse: olha, eu admito que eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Agora meu conhecimento do Senhor é mais profundo, é mais substancial. Muitos também avaliam o seu conhecimento de Deus a partir do seu conteúdo intelectual, do seu conteúdo teológico. Vou fazer um seminário para conhecer mais de Deus. E sabemos que, por si só, o conhecimento ou o doutrinamento
o doutrinário, né, o conhecimento doutrinário, o conteúdo doutrinário ou teológico, ele por si só não significa que você conhece Deus completamente. Então, se nós não podemos conhecer completamente Deus através das experiências, né, da experiência religiosa, se nós não podemos conhecer completamente Deus através da tradição da família, e agora, por último, como aqui a Durvalina apresenta o conteúdo teológico, doutrinário, como é que então nós podemos ter um pleno conhecimento de Deus? De que maneira, de que forma? E aí nós vamos ver que nós podemos ter o conhecimento de Deus através de um relacionamento com Ele, mas também da revelação que a sua palavra nos traz e da maneira como Ele age no mundo. Tudo isso junto coopera para que nós tenhamos um pleno conhecimento de Deus. O que acontecia lá em Colossos? A palavra que eles tinham recebido fizeram com que o amor e a fé eles começassem a demonstrar a todos os santos. Eles, na medida que eles ouviram o Evangelho, aceitaram a palavra, foi produzida em seu coração fé nesta palavra e amor, como diz aqui o versículo 4 do capítulo 1. E esta fé e este amor começou a multiplicar na vida dos santos. Mas chega um momento que aquela igreja, aquela comunidade, começa a lidar com outros conhecimentos, com outras informações. Inclusive, Paulo aqui vai tratar disso, e eu quero que você veja no capítulo 2, quando ele diz aqui: pois quero que saibais, versículo 1, com grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Cristo Jesus, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente no corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. De que maneira? Versículo 7. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Por quê? E eu quero chamar a atenção agora do versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, aquela igreja estava passando por alguns ensinamentos, estava chegando àquela comunidade alguns ensinos por meio de filosofias, vãs sutilezas, que estavam trazendo para aquela comunidade uma certa confusão. E Paulo aqui adverte que eles estivessem arraigados, firmados naquilo que eles tinham sido ensinados. Porque como naquela época, hoje também, nós estamos convivendo com várias ideologias.
Nós estamos convivendo com várias heresias. Nós estamos convivendo com determinados ensinos filosóficos que não nos têm trazido o pleno conhecimento de quem é Deus. Os ensinos que aí fora nós temos visto, que muitos cristãos têm falado, têm abordado, têm combatido, é porque são ensinos que não trazem a verdade das Escrituras. A ideologia de gênero é uma delas, que precisamos combater à luz da palavra de Deus. Deus falou em sua palavra que homem e mulher Ele criou. Então não tem respaldo bíblico a ideologia de gênero. E nenhuma outra ideologia que saia das Santas Escrituras. Para nós termos um claro conhecimento de Deus, nós precisamos entender que nós precisamos estar pautada nesta palavra, na revelação de Deus, pela iluminação do Espírito Santo. Nós vamos ter esse conhecimento de Deus na medida que Deus se revela na sua palavra e na medida também que o Espírito Santo nos ilumina, trazendo entendimento. Efésios 1, 17 e 18 vai dizer assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Mas também eu quero ainda tocar aqui nesse assunto desse capítulo 2, porque quando fala da tradição de homens, você leia aqui comigo o 16. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou de lua novas, ou de sábados. Esta referência aqui nesse versículo, meus irmãos, dá a entender que havia alguns ensinos judaizantes que estava permeando a igreja de maneira muito sutil e tentando tirar a liberdade que já foi conquistada em Cristo Jesus. E ficar preso àqueles ensinamentos, àqueles dogmas que agora todos estavam debaixo dos pés de Jesus. Em que Cristo se tornou a plenitude da divindade. Cristo é suficiente. Não precisa mais de determinadas normas, rituais, para se achegar a Cristo ou ter o conhecimento de Deus. Não era mais necessário observar determinadas coisas que os judaizantes diziam e faziam, que diziam que eram leis concernentes ao que comer, ao que não comer, os dias de festa, os de lua nova, de sábados, todas estas coisas estavam tentando levar de volta aqueles colossenses para um lugar de onde eles tinham saído e que Cristo tinha dado a eles a verdadeira liberdade. E é por isso que Paulo vai dizer para eles, no versículo 9, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo se resume a Cristo Jesus. Nele tudo está consumado em Cristo. Então não é necessário mais observar coisas que antes eram observadas, porque agora tudo está habitando em Cristo corporalmente,
toda a plenitude da divindade. Ele que é o cabeça, acompanhe o versículo 10. E tende a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também foste circuncidado com a circuncisão não feita por mãos no despojado corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou, trouxe de volta à vida, juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. O que Paulo quis dizer? Que o preço foi pago por Cristo. Tudo que Jesus tinha de fazer por nós para nos trazer a vida e a liberdade já tinha sido feito. Então eles não poderiam voltar aos rudimentos do mundo. Eles não deveriam voltar às tradições dos homens, mas eles deveriam olhar para Cristo Jesus. Na medida que eles olham para Cristo Jesus, eles tinham conhecimento também de quem era Deus, porque Jesus é Deus. Mas nós podemos também conhecer Deus através da percepção que temos dele. Eu quero que os irmãos abram o livro de Filipenses. É o livro anterior ao Colossenses. Só volte a folha. Filipenses capítulo 3, versículos 7 em diante. Do 7 ao 16. Mas o que para mim era lucro, Paulo falando aos filipenses, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça quem vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça quem vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o qual fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Mas que naquela medida de perfeição, a que já chegamos, nela prossigamos. E aí, quando a gente pensa no conhecimento de Deus, nós vamos lembrar
do profeta Oséias, que vai dizer o quê? Que o meu povo tem sido destruído pela falta de conhecimento. É conhecimento teológico, é conhecimento doutrinário, é conhecimento filosófico, é conhecimento empírico? Não, é conhecimento de Deus. As pessoas erram porque não têm conhecimento de Deus. Por isso que há um convite para conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Oséias 4:6 vai dizer, vamos dar uma olhada nesse texto de Oséias? Oséias, Antigo Testamento, lá pertinho de Amós, Joel, antes de Joel, viu? Depois de Daniel, Oséias, capítulo 6, ou capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Muitas pessoas estão passando dificuldades no mundo, na vida, porque tem falta de conhecimento, e o conhecimento aqui de Deus, da sua lei, da sua palavra. Tem muitas pessoas que rejeitam esse conhecimento, não querem esse conhecimento para as suas vidas. E é por isso que estão na situação que estão vivendo. Problemas adversos, de todas as ordens, porque rejeitam a palavra de Deus. Há um perigo em rejeitar a palavra de Deus. E aqui vem a advertência. Se você rejeita o conhecimento de Deus, se você rejeita a sua presença, se você rejeita caminhar com Ele, se você não quer caminhar com Ele, logo você vai andar afastado dEle. E afastado de Deus, quando andamos, nós estamos mais propícios a andar numa vida de pecado, uma vida desregrada, uma vida que só traz destruição para a vida de quem vive longe de Deus. Quem vive perto de Deus consegue conhecê-lo cada vez mais, consegue também ser edificado pela sua palavra, é corrigido pelos seus mandamentos, é edificado por Cristo, mas quem vive distante dele, vive em dificuldade. Por isso que aqui há uma exortação para que as pessoas se arrependam, reconheçam os seus erros e se voltem para o Senhor. Vá para o capítulo 6 de Oséias, versículo 3, um verso muito conhecido. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta somente conhecê-lo, mas prosseguir em conhecê-lo. Paulo, me parece que vai fazer algumas perguntas aos romanos, né? Me parece que é ele. Eu estou lembrando aqui agora do texto, não sei se é Paulo, mas eu acho que é Paulo aos Romanos, que diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Por completo,
completamente, totalmente, e é capaz de dizer que conhece Deus. Quem foi seu conselheiro? Mas nós precisamos conhecer o Senhor dia após dia, na nossa caminhada cristã. Ao ler a palavra de Deus, quando Ele se revela a nós, na iluminação do Espírito, quando traz iluminação à nossa mente para entender a palavra, quando a lemos. E quando nós também podemos ver Deus, conhecer Deus através da história, através da maneira como Ele se revela no contexto da história. Há um texto em 1 Crônicas 12, versículo 32, que diz que dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saber o que Israel deveria fazer. É identificar a atuação de Deus na época, onde Deus está agindo, de que maneira Ele está agindo, é uma maneira também de conhecer Deus. Conhecer Deus nessa revelação da linha do tempo que a Bíblia nos apresenta e que a gente acompanha desde a criação, quando lá o homem pecou e Deus vem trazendo soluções para que o homem se aproxime dele e o conheça e queira servi-lo e queira viver de uma maneira que agrade o seu nome. Só que de todas as tentativas dos sacrifícios que eram feitos, Deus disse: será agora o único sacrifício, o único meio, Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio e nele, como nós já lemos, se revelou toda a plenitude da divindade de Deus. Deus falando antigamente aos pais, de várias formas, de várias maneiras, hoje Ele fala pelo seu Filho, diz lá o escritor aos Hebreus, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, a nós, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Você quer conhecer Deus cada vez mais? Eu sei que quer. Eu sei que você quer ter um relacionamento com Ele, de filho. Eu sei que você quer ter um relacionamento com Ele, de amigo. Mas a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando conhecemos a Deus e o seu amor, não dá para ficar indiferente. Quem de fato conhece Deus, quer se aproximar dele, sabe que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é amoroso. Todos queremos andar próximo de pessoas amorosas, mansa, como era Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. Porque eu sei que todos que estão aqui querem conhecer cada vez mais o Senhor e ser frutífero nesse pleno conhecimento de Deus, produzindo o fruto do Espírito: a paz, o amor, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. E contra todas estas coisas não há lei que possa derrubá-las. Pai, a tua igreja está agora aqui, Senhor, diante do Senhor, reconhecendo, Deus, que nós precisamos te conhecer cada vez mais,
dia após dia. O pouco que temos de conhecimento do Senhor é um pequeno vislumbre de quem Tu és. Porque Tu és imensurável. Não podemos conter o Senhor em nenhum espaço. Tu és infinito, Senhor, Tu és eterno. E esse conhecimento se dará na medida que nós, cada um de nós, procurarmos nos aproximar mais de Ti. Aproximarmos de Ti, Senhor, através da leitura da Tua Santa Palavra, porque nela revela quem é Jesus, nela revela quem é Deus, revela quem é o Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, conhecer ao Senhor cada vez mais, através da intimidade com o Espírito, que ilumina a nossa mente, desvenda os nossos olhos, ao ler a palavra do Senhor. Ele nos faz conhecer quem é Deus, e testifica com o nosso espírito que também nós somos filhos dele. Ó Senhor, nós queremos ser frutíferos neste conhecimento. Nós não queremos somente conhecer o Senhor de ouvir falar, mas que nós tenhamos, Senhor, tudo isso em nós, e que as experiências que tenhamos sejam, Senhor, tão somente pautadas e respaldadas na Bíblia, na palavra. Quando ao lermos, Senhor, sentirmos o Senhor falando ao nosso coração, nominalmente, falando, Senhor, à nossa consciência, falando ao nosso espírito, ministrando a nossa alma, edificando o nosso espírito, através da Tua Santa Palavra. Que quando abrirmos a nossa boca para dizermos que a palavra do Senhor é poderosa, primeiramente, ela tenha efeito na nossa vida. E que nós sintamos este poder da Tua palavra na nossa vida diária, no cotidiano, numa fé operante, numa vida de piedade, numa vida de consagração, numa vida de santidade, numa vida de renúncia do eu, numa vida que rejeita as coisas deste mundo para querer ganhar as de Cristo Jesus. Uma vida que rejeita os desejos, mas que submete-se ao Senhor para viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, se existem pessoas ainda que não têm este desejo de Te conhecer profundamente e de viver de uma maneira que agrade o Senhor, vai quebrando as cadeias, Senhor, das vãs filosofias que vêm para nos afastar da Tua palavra, dos rudimentos deste mundo, dos falsos ensinos, das ideologias, das coisas que o homem carnal tenta, ó Deus, produzir em sua mente, e que só fazem afastá-lo cada vez mais do Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, que estamos aqui, e queremos dizer que a nossa mente é Tua. Nós temos a mente de Cristo, que nós somos uma nova criação em Deus, e a nova criação em Deus tem o DNA de Deus em nós latente, vivo, que clama pelo Pai, que quer conhecê-lo, que tem sede de Deus, que tem fome de Deus, que como a corça anseia pelas águas, a alma daquele que quer conhecer a Deus, cada vez mais o busca sedentemente,
até ser cheio, cheio de Deus, cheio da sua palavra, cheio do Espírito. Que quando no abrir da sua boca, o que jorra é a palavra, são hinos, são cânticos espirituais, são salmos. É palavra de vida. Por isso, Senhor, dá esse desejo, essa fome e essa sede em nós, de te conhecer e prosseguir em te conhecer até aquele grande dia quando nós nos encontraremos contigo. Que nós não venhamos estar satisfeitos com o que já vivemos de experiência com o Senhor, mas que nós busquemos cada vez mais conhecer de perto, na intimidade com o Senhor. Porque assim seremos, Senhor, crentes maduros, crentes que estarão sempre crescendo, não somente na graça, mas também no pleno conhecimento de Deus. Abençoa o teu povo, Senhor, que veio aqui esta noite, que eles saiam daqui com a bênção da palavra do Senhor em suas vidas e levem para os seus lares. Aqueles que nos assistem também recebam as bênçãos que a palavra do Senhor ministrou a nossos corações nesta noite. E que tenham suas vidas completamente transformadas. O seu caráter completamente transformado. A imagem de Cristo Jesus. Pedimos uma noite de paz. Um sono tranquilo, um sono restaurador, em nome de Jesus, é que oramos, amém. Amém, irmãos? Os irmãos sentem-se, orem silenciosamente, continuemos a orar uns pelos outros. Quero convidar você que está em casa, os irmãos que estão aqui, que ainda não vieram à escola bíblica dominical, estejam conosco no domingo. As classes já estão sendo divididas e você, com certeza, ao vir à escola, você vai aprender mais um pouco de Deus, de conhecê-lo e de fazer a sua vontade. Priorize Deus na sua vida e você vai ver como a sua vida vai mudar. Se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, você vai perceber que todas as coisas que te preocupam serão acrescentadas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.